Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, para mais um vídeo da nossa série Escatologia Essencial e claro, com o meu amigo Vitor Vieira. Opa! Continuamos aqui, sim, né? Firme e forte. Firme e fortes. E hoje nós vamos falar de um assunto, cara, que é muito importante a gente falar, apesar de parecer totalmente negativo, né? Sim. Quero falar sobre o anticristo. E eu quero falar sobre esse assunto porque um dia eu ouvi o Vitor falando sobre o anticristo e eu falei para ele, cara, eu nunca queimei tanto de amor por Jesus falando sobre o anticristo. Então, cara, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, fica aí que nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Então, Vitor, quero hoje que a gente entre nesse assunto da escatologia, que é a figura do anticristo. E até antes da gente conversar, a gente está fazendo essa série inspirado no novo livro do Vitor Vieira, que é em parceria com o Dizascope, Escatologia Essencial. Tudo que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos. E eu queria incentivar muito você a adquirir, ler. Se você adquirir, vem com um curso online, né, da base, que você vai poder aprofundar mais. E ele está lançando também um infantil. Jesus em breve virá. Como é que você fala para suas crianças sobre escatologia? Então, adquirindo esse, vem com o curso. E se você adquirir os dois, vem com o curso e frete grátis. Beleza? Eu vou deixar o link para vocês. Mas vamos lá. O que a galera precisa saber sobre essa figura? O que é importante a gente pensar sobre isso? Cara, o anticristo, ele é um personagem do drama escatológico muito importante. E quando a gente olha para ele apenas como se ele fosse uma ideia, a gente perde um pouco de perspectiva. Porque ele, na verdade, é uma pessoa e ele também é a personificação de um império. Então, assim, existem várias dimensões e às vezes quando você está lendo a Bíblia, você não sabe exatamente do que ele está falando. Se ele está falando do espírito do anticristo, se ele está falando da pessoa do anticristo, ou se ele está falando do império do anticristo. É João que fala, né? Ele já está revelado. Sim, o apóstolo João, nas suas 3 cartas, ele já apresenta o espírito do anticristo já presente. Já não é a pessoa, né? Quando a gente vê no livro de Apocalipse, a gente tem tanto o império quanto a pessoa, que é a besta que sai, né, do mar. É muito importante a gente olhar para esse personagem escatológico e entender que ele é alguém que desde sempre está rivalizando com Jesus. Okay. Não que ele tenha a mesma proporção de poder ou autoridade ou capacidade de lutar e vencer, mas ele é rival, ele compete... Ele é o oposto. Ele é o oposto, ele é o anti, né? Ele é contrário a tudo que é o pai e o filho. E quando o apóstolo João introduz para a gente em 1 João, esse é o espírito do anticristo, né? Aquele que nega o pai e aquele que nega o filho. Okay. Então, quando a gente olha, a gente espiritualiza. A gente pensa assim, nossa, é alguém que tipo, não gosta muito de Deus. Vai levantar uma teologia contra, né? Somente isso. Né? É alguém com um chifrinho, tal, alguém muito horrível, assim, que a gente vai ver, cara... E você pensa no satanismo, né? Você pensa nessa figura, assim. A gente pensa que o oposto do cristianismo é o satanismo, mas na verdade é a orfandade. Né? Porque a teologia do anticristo, ou a ideia, a motivação, é tipo o seu core value. Tipo assim, aquilo que te motiva a ser o Dizascope. Por quê? Porque você quer ser uma cópia de Jesus. Sim. O que motiva o anticristo? É a orfandade. Uau, é a dificuldade com lidar com Deus Pai e aceitar que Deus é tão amoroso que ele inclui a gente na sua própria família. Sim. Por quê? Porque a religião do anticristo, né, a gente acredita que seja o Islã. Né? E o Islã, ele tem como declaração de fé, Deus é Allah. Então ele nega Deus Yahvé, o Deus de Israel. E outra declaração chave do Islã é longe dele de ter um filho. Uau! Quando você entra naquela mesquita Al-Aqsa, que fica lá, o Domo Dourado lá em Jerusalém, tem escrito desse tamanho assim, Deus não tem um filho. Meu Deus. Então assim, é a religião contra Deus e contra o Filho de Deus. Não existe nada nem ninguém que se compare com o espírito do anticristo como o Islã. Então a gente vê que a pessoa do anticristo, ela também é um líder de um dos países do norte de Israel. Okay. Então a gente vê que a coalizão de países que forma o império do anticristo são, né, no mapa geográfico bíblico, países muçulmanos também. Então a gente consegue bem olhar com bastante clareza a teologia do anticristo, a pessoa do anticristo e
a coalizão de nações, ou o império do anticristo. Isso traz para a gente muita realidade e sobriedade, não só para a gente saber, porque o nosso principal problema com a questão do anticristo é olhar para o Papa, olhar para o Trump, ou olhar para, sei lá, o Macron, ou qualquer outra figura proeminente política. A gente fala, será que ele é o anticristo? Será que era o Barack Obama? Ah, não, já foi, porque... Sabe, aí a gente entra numa discussão totalmente desnecessária e especulativa e desengaja as pessoas da verdadeira escatologia bíblica. Nós temos informação sobre quem é a pessoa, quem é o império e qual a sua teologia. Mas a finalidade disso não é para a gente ser gordão teológico, sentado e confortável. Não. Tem como finalidade a gente engajar na missão de Deus para a proclamação do Evangelho, onde a fronteira é a mais fechada, que é o mundo muçulmano. Então, quando a gente tem essa compreensão, nós não odiamos os muçulmanos, nós não odiamos os islâmicos, nós, pelo contrário, nós sabemos que tem um lugar na mesa, na família de Deus, para os descendentes de Ismael. Quando a gente vê uma das mais lindas teofanias da Bíblia, que é uma aparição de Deus no Antigo Testamento, Jesus aparece no poço e conversa com Agar. Ela tinha deixado o seu filho distante para ver ele morrendo à distância, e aí então o anjo do Senhor, o Deus que vê, sabe, não embora tenha esse espírito de orfandade, ele é o Deus que vê, tira a água do poço e cuida deles. E não só cuida deles fisicamente, mas também como libera sobre eles palavras proféticas incríveis, do mesma proporção que Isaac recebe em casa. Sim. Então, o nosso coração, ao olhar para o anticristo, não é tipo assim, ó, quão intelectual e teólogo eu sou, mas pelo contrário, o quão engajado eu posso ser com o desejo de Jesus pelas nações. O quão envolvido eu posso ser com aquilo que Deus está fazendo agora mesmo no mundo muçulmano. Como que nós podemos proclamar e incluir Ismael na mesa de Abraão. Então, eu acredito que com essa clareza, nós podemos olhar até mesmo para um assunto tão obscuro como o anticristo e tirar ele do assunto, tipo, especulação, e trazer para a realidade que incendeia o nosso coração de paixão por Jesus. E uma coisa interessante, né, é que quando a gente fala assim, o espírito do anticristo, o sistema do anticristo, e aí, naturalmente, como a gente disse, a gente vai pensar alguém chifrudo e, né, o sacrifício de bode e tal. E, cara, quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma mentalidade de orfandade? Sim. E que tem muito mais a ver com o espírito do anticristo do que até aquelas cenas que a gente viu em filmes de terror e tal. E, cara, talvez a gente está vivendo isso, né? Esse espírito de orfandade, onde você não consegue reconhecer que Deus é Pai, e aí vem Cristo, né? Com o espírito da adoção, que faz você clamar Abba, Pai, e que faz frente a tudo isso, né? Então, é por isso que é tão importante ter clareza sobre tudo isso, que eu acho que os dois erros, né? Esse exagero, né, de tudo isso que a gente está vendo, sim, e ignorar completamente, não, isso aqui não é nada para se estudar. Acho que é tão importante a gente entrar com entendimento nisso e aplicar nas nossas vidas, né? Sem dúvida. Se é importante para o coração de Deus ao ponto dele colocar nas palavras eternas dele, sim, é um assunto relevante também. E quando a gente olha para o anticristo, a beleza de Jesus fica ainda mais ressaltada. Porque tudo que ele não é, Jesus é. E tudo que ele quer fazer, a sua maldade, Jesus é exatamente o oposto, porém incrivelmente mais soberano, mais poderoso, mais majestoso, mais glorioso. Então, assim, até mesmo estudar o anticristo realça a glória e a excelência de Cristo. Glória a Deus. Muito bom. E se você quer ir um pouco mais a fundo no assunto escatologia, a gente deixou aqui então Escatologia Essencial, que inspirou nossa série, e também o livro Jesus em Breve Virá, para você falar com seus filhos sobre isso. O link está aqui na descrição. Se você foi abençoado, cara, vamos pedir algo para você aqui. Deixa um comentário aqui, curte o vídeo e pega o link e manda o maior número de pessoas que você puder. Claro, se inscreve no canal para você receber os nossos próximos vídeos aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo. Valeu, irmão.